Olá pessoal, aqui é o professor Joaci Júnior, seu professor de Geografia. Esse vídeo tem o objetivo de auxiliar no plano de estudos tutorados PET de Geografia do sexto ano. Esse plano de estudos tutorados iniciou no dia 18 de maio e finaliza no dia 12 de junho, sendo 3 aulas semanais com atividades de Geografia, 12 aulas no total. Na primeira semana, ela vai do dia 18 a 22 de maio de 2020 e o tema de Geografia são as diferentes sociedades e as transformações das paisagens. Esse tema já foi trabalhado em nossas aulas presenciais, está no PET a partir da página 42 e o conteúdo também se encontra no livro didático a partir da página 22. No caderno de vocês podem encontrar atividades que foram respondidas em sala de aula. Tudo isso vai ajudar bastante nos estudos. Como já estudamos em sala de aula, o conceito de paisagem ele representa um dos aspectos mais notórios e necessários para a compreensão do mundo. A paisagem é, pois, os aspectos perceptíveis do espaço geográfico, isto é, a forma como compreendemos o mundo a partir de nossos sentidos, tais como a visão, o olfato, o paladar, entre outros. A visão é geralmente o mais preponderante dos sentidos, quando falamos em compreensão da paisagem. Porém, não é o único, de forma que podemos perceber o espaço também pelos seus cheiros, sons, sabores e aspectos externos. A análise da paisagem permite-nos verificar as diferentes dinâmicas concernentes ao funcionamento das sociedades, pois ela revela ou omite informações de forma a denunciar as características econômicas, políticas e culturais que estruturam o processo de formação e organização do espaço social. Afinal de contas, o espaço geográfico é o resultado de uma complexa interação entre sociedade e a sua paisagem. As paisagens apresentam também aspectos e elementos referentes ao presente e ao passado, que muitas vezes convivem em um mesmo espaço. Se observarmos, por exemplo, a paisagem de uma cidade histórica, podemos notar elementos do passado que foram conservados em conjunto com aspectos do presente, ou que surgiram em tempos mais recentes. Assim, é possível comparar essas paisagens e observar ao menos algumas de suas principais características, como a sua arquitetura, estilos culturais e outros. Além do mais, a paisagem carrega consigo aspectos naturais e também aspectos culturais ou humanizados. Quando uma determinada área é formada apenas pelos elementos da natureza, falamos de uma paisagem natural. Mas, quando ela representa uma intervenção humana, então falamos de paisagem cultural, também chamada de paisagem humanizada ou de paisagem geográfica. Uma área de floresta com rios, cachoeiras e animais silvestres constitui um exemplo de paisagem natural. Já a área de uma cidade ou um campo de cultivo agrícola são exemplos de paisagens culturais. Em muitos casos, é possível observar cenários em que os dois tipos se apresentam conjuntamente, o que a representa, ao menos em tese, um equilíbrio entre a natureza e a sociedade. Agora falemos as atividades. Agora é a hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Na primeira atividade, está disponível 2 imagens que você deve observar para responder as questões que se seguem. A. Classifique as paisagens em natural e cultural. B. Para qual finalidade foi utilizado o espaço em cada imagem? C. Classifique as paisagens em urbanas ou rurais e cite uma característica que comprova a classificação. D. O que se diferencia entre as duas paisagens?
Atividade 2. Na leitura da paisagem, o ponto de partida é a observação. É ela que permite o registro, a descrição, dos acontecimentos tal como eles ocorrem. Considerando a afirmativa, represente por meio de desenho a paisagem no local onde você vive. Observe a organização dos elementos naturais e culturais que a compõem e classifique-a como urbana, cidade ou rural, campo. Lembrando que nós já realizamos atividades no caderno, em sala de aula, com esse mesmo conteúdo. Vocês podem observar, mas devem fazer a atividade do PET no caderno conforme orientação constante no grupo do WhatsApp e também no PET. Devem copiar as questões, fazer o cabeçalho, copiar as questões e responder no seu caderno na matéria de Geografia. Atividade 3. Observe as paisagens. Nessa atividade temos um desenho e uma fotografia com paisagens diferentes. Temos também um link que vocês podem acessar para encontrar essas imagens. A. Classifique as paisagens em natural e cultural. B. Para qual finalidade foi utilizado o espaço em cada imagem. C. Classifique as paisagens em urbanas ou rurais e cite uma característica que comprova a classificação. Como devem ser as formas de trabalho em cada uma das paisagens? Responda no seu caderno. Para responder a atividade 4 e 5, é necessário que você faça uma leitura atenta dessa tirinha. Em seguida, responda o que se pede. Na questão número 4, a história em quadrinhos tem como título Diferentes Formas de Viver. As diferentes formas de viver se relacionam com as diferentes paisagens, onde vivem cada um dos personagens. Quais as vantagens apresentadas por cada um deles? Atividade 5. Em qual das paisagens existem mais elementos culturais, ou seja, transformados pelos seres humanos? Por que isso ocorre? Responda no seu caderno. Segunda semana, do dia 25 ao dia 29 de maio de 2020. O tema em Geografia, a relação dos povos indígenas com a terra. Este conteúdo nós não estudamos em sala de aula, mas ao estudar as paisagens, eu dei alguns exemplos em sala de aula utilizando os diferentes povos e sua forma de modificar a paisagem, de agir na natureza. E alguns exemplos foram dados com os indígenas. Mas são atividades fáceis, acompanhem a videoaula pelo canal Rede Minas ou pelo YouTube e ainda no aplicativo. Os povos indígenas e suas relações com a natureza. Ao pensarmos as relações dos índios com a natureza, devemos estar atentos ao fato de a natureza não se apresentar de forma homogênea, e sim de ser composta por uma variedade muito diversificada de ecossistemas, ou seja, o conjunto de fatores físicos, ecológicos e bióticos que caracterizam um determinado lugar, o que se estendem por um espaço de dimensões variadas, constituindo-se numa totalidade sistêmica, integrada por suas substâncias minerais, os gases e os elementos climáticos isolados, e por organismos vivos como plantas, fungos, animais, etc. Nesse sentido, ao contemplarmos as cerca de 560 terras indígenas existentes no Brasil, devemos considerar que cada uma dessas terras está situada em um sistema ecológico característico. Assim, podemos dizer que o meio ambiente e seus variados ecossistemas devem ser reconhecidos como um fator gerador do processo cultural das sociedades indígenas. Na medida em que os índios e suas organizações sociais tiveram que desenvolver estratégias de adaptação a cada um desses ecossistemas, de forma a obter os meios necessários à sua sobrevivência. Tradicionalmente, as sociedades indígenas não se fixavam a um mesmo território por muito tempo,
As aldeias indígenas eram organizadas levando-se em consideração a quantidade, a qualidade e a distribuição espacial dos recursos indispensáveis ao desenvolvimento de suas comunidades. Parceiros na preservação ambiental. Apesar de não serem naturalmente ecologistas, os índios têm consciência da sua dependência, não apenas física, mas sobretudo cosmológica, em relação ao meio ambiente. Em função disso, desenvolveram formas de manejo dos recursos naturais que têm se mostrado fundamentais para a preservação da cobertura florestal no Brasil. Trata-se de um fato visível nas regiões onde o desmatamento tem avançado com maior rapidez, como nos estados do Mato Grosso, Rondônia e sul do Pará. Em levantamento do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por exemplo, as terras indígenas aparecem como verdadeiros oásis de florestas. As etnias indígenas sempre viveram em perfeito equilíbrio com os ecossistemas, o que foi quebrado a partir das influências do elemento desestabilizador, o homem branco, fruto da colonização e de frentes de expansão capitalista. A exploração desordenada depauperou indiscriminadamente muitas regiões brasileiras. Esvaíram-se as riquezas do solo, subsolo, florestas, rios, e o índio acabou sendo levado a um processo de desaparecimento. Entre os exemplos estão os Guarani e Guató, como tão poucos. Hoje são tão poucos. Hora da atividade. Atividade 1. Observe o mapa de terras indígenas no Brasil e responda às questões a seguir. O mapa nos representa o território nacional, divisão política estadual e algumas manchas verdes pelo território. Essas manchas representam as terras indígenas no Brasil. Observem a distribuição, onde há uma maior quantidade de terras indígenas. Que região brasileira é essa? Quais regiões brasileiras? Onde há menos terras demarcadas, né? Menos espaços aí em verde. Ao observar, né, e com base na videoaula que vocês assistiram, no texto, vocês conseguem responder as questões. A. Como estão distribuídas as terras indígenas no Brasil? B. Quais as áreas onde há mais população indígena e por quê? C. Você acredita que no passado, antes da chegada dos portugueses, a distribuição da população indígena era a mesma de atualmente? São 3 questões de escrever, não são questões de marcar. Em cada uma delas você deve fazer uma análise do mapa e responder com suas palavras aquilo que você conseguiu identificar no mapa. Agora observe as imagens e responda as atividades 2 e 3. A primeira imagem, nós vemos uma área, né, onde há algumas ocas, né, que são as moradias indígenas. E na segunda imagem vemos uma espécie de ritual indígena, onde alguns indivíduos encontram-se enfileirados. Atividade 2. As paisagens de uma aldeia indígena são muito diferentes de uma paisagem em que vivemos. Seja rural ou urbana, explique. Você considera que são muito diferentes? Explique por que são diferentes em seu caderno. Atividade 3. As paisagens das aldeias apresentam mais elementos naturais ou culturais. Por quê? Faça a sua resposta com base no que você observou e com base nos conceitos apresentados no conteúdo. Atividade 4. Segundo o mais recente recenseamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2010, existem 38,5% de população indígena vivendo nas áreas de cidades, principalmente em São Paulo, mas também em Manaus, Boa Vista e no Rio de Janeiro. Isso representa o último desafio para o índio, adaptar-se e sobreviver entre toneladas de asfalto.
Explique quais os desafios enfrentados pelos indígenas nas grandes cidades. Então você vai fazer uma análise de como é a vida do índio, né? E como esse índio tem que se adaptar para viver nos centros urbanos, né? Quais são os desafios? Atividade 5. Elabore uma tirinha com 2 ou 4 quadrinhos apresentando a relação estabelecida entre os povos indígenas e a natureza. Então você vai criar uma pequena história desenhando e criando com os balões, né, as falas, que represente nela a relação entre os povos indígenas e a natureza. Faça no seu caderno, capriche bastante, pinte, né? E boa sorte. Terceira semana, de 1 a 5 de junho de 2020. O tema em geografia, as transformações da paisagem rural, que é o campo, e urbano-industriais, na cidade. No PET você encontra alguns conceitos que são importantes para você responder à atividade, para você entender esse conteúdo. Não vamos voltar aqui no conceito de paisagem, pois além de ter explicado nas aulas presenciais, na primeira semana também foi explicado. Então, o conceito de paisagem você já entende, agora basta você saber diferenciar uma paisagem urbana e uma paisagem rural. Quais elementos contidos na paisagem identificam a paisagem como urbana ou rural? Sabemos que o ser humano, a sociedade, transforma a natureza com suas técnicas, suas diversas técnicas, a fim de tirar da natureza aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Sabemos que os espaços são formados, né, a partir da interação entre a sociedade e a natureza. A isso damos o nome de espaço geográfico. Temos um link que pode ser acessado para assistir a um vídeo no YouTube, que é uma animação chamado As Cidades se Transformam com o Passar do Tempo. Tem o link no PET que você pode acessar esse vídeo. E seguimos para a atividade. As sociedades transformam as paisagens natural em cultural e diferentes modos. A transformação do espaço natural em espaço geográfico é de todo ruim para as pessoas e para a natureza? Explique os pontos positivos e negativos desta relação entre homem e natureza. Então, uma dica para que você responda essa questão é fazer no seu caderno 2 lados, o lado positivo e o lado negativo da relação sociedade-natureza, certo? E aí você pode elencar 3 elementos positivos e 3 elementos negativos dessa relação. Agora observamos essa imagem para responder às questões que seguem. A paisagem trata elementos naturais e elementos culturais ao mesmo tempo. Para respondermos às questões 3, 4 e 5, é necessário observarmos a sequência da imagem. O momento A, percebemos uma vegetação densa numa área de relevo acidentado. No momento B, percebemos que já houve uma interferência humana nessa paisagem e que a vegetação das áreas mais rebaixadas já foi retirada, ficando apenas no topo das montanhas a vegetação. No momento C, já percebemos alguns impactos ambientais causados pela devastação da vegetação. Responda as questões a seguir. Iniciamos a semana 4, ela vai de 8 a 12 de junho de 2020. O tema em geografia são as paisagens urbana e rural, características e transformações. O conceito mais importante que se apresenta nesse texto é o de espaço urbano, que pode ser definido como espaço das cidades, o conjunto de atividades que ocorrem em uma mesma integração local.
com a justa posição de casas e edifícios, atividades e práticas econômicas, sociais e culturais. O espaço da cidade é, dessa forma, uma paisagem representativa do espaço geográfico, um território das práticas políticas e um lugar das visões de mundo e mediações culturais. No entanto, é preciso estabelecer uma distinção entre o urbano e as cidades. Existem cidades, por exemplo, que não são consideradas urbanas por possuírem uma pequena quantidade de habitantes e uma baixa dinâmica econômica. Para o IBGE, cidades com menos de 20 mil habitantes são consideradas como espaço rural. Além disso, no meio agrário, evidenciam-se algumas práticas e características do espaço urbano e que nos leva a crer que o urbano transcende, ou seja, vai além do espaço das cidades. O espaço rural, por sua vez, refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes adensamentos populacionais. No entanto, para além dessa definição simples e introdutória, é interessante perceber que rural e urbano são, além de tudo, tipos diferentes de práticas cotidianas. Assim, podem existir práticas rurais no espaço das cidades ou práticas urbanas no espaço do campo. Por exemplo, um cultivo de hortaliças dentro do espaço de uma cidade, embora isso seja cada vez mais raro nos grandes centros urbanos, é um caso de prática rural no meio urbano. Da mesma forma, a existência de um hotel-fazenda ou um resort em uma zona afastada da cidade é um exemplo de prática urbana no meio rural. Agora é hora de testar os conhecimentos, lembrando que pesquisar é muito importante, além de assistir às aulas pela Rede Minas, pelo YouTube ou até mesmo pelo aplicativo. Para responder às atividades 1, 2 e 3, é necessário observar essas imagens, em que a gente vê uma grande avenida na imagem da direita e na imagem da esquerda uma área rural. Na atividade 1 é para você descrever na tabela os principais elementos naturais e culturais presentes na Avenida Paulista em dois momentos, no ano de 1890 e no ano de 2012. Importante você observar bem as imagens e compreender o que são os elementos naturais e culturais, já foram estudados. Na atividade 2, é para classificar as paisagens em urbana e rurais, citar 3 elementos que comprovem a classificação. Então, o que faz a imagem ser urbana ou rural? Quais são os elementos contidos nela? Na atividade número 3, é para você levantar uma hipóteses para as transformações ocorridas na Avenida Paulista. E para isso, você precisa responder as questões. A. Por quê? Como? Quem? Quando? Ou seja, por que ocorreram essas mudanças, essas transformações? Hipóteses, Como que elas ocorreram? Através do quê? Quem fez? Quem foram os atores responsáveis por tais transformações? E quando isso pode ter ocorrido? Para responder às questões 4 e 5, é importante você observar as imagens, ler essa tirinha e posteriormente responder. Na primeira tirinha, no primeiro quadro, o senhor está saindo de casa com a mão no nariz, a mão na boca e dizendo: chega, não aguento mais essa poluição, vou morar no campo. Na segunda imagem, ele já está morando no campo e sai de sua casa dizendo: chega, não aguento mais esses agrotóxicos, vou morar na cidade. O que isso te faz pensar? Ele saiu do campo pelos problemas de poluição, querendo voltar para a cidade, mas na cidade ele já havia saído para morar no campo, fugindo da poluição também. O que isso te faz pensar?
Na atividade 4, está perguntando: quais os problemas ambientais sofridos no campo e na cidade? Explique. Então, como você vai responder? Você vai elencar, dividir quais são os problemas do campo e da cidade e explicá-los. Na atividade 5, você vai citar uma solução para minimizar, ou seja, diminuir os problemas ambientais que foram destacados aí na charge, tanto no campo quanto na cidade. Como que você poderia fazer? Quais são as soluções possíveis para diminuir esse problema do campo e da cidade? Chegamos ao fim do nosso vídeo de geografia, em que eu expliquei, ajudei vocês nas atividades do Plano de Estudos Tutorados do PET do 6º ano. Bons estudos e lembre-se, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para auxiliar com suas dúvidas.